Paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus abençoe sempre a tua vida, a tua casa e a tua família em nome de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal, em nome de Jesus, a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês quando foi a primeira vez que o Senhor Deus me usou para poder fazer um trabalho de libertação em um lar. Então eu quero contar para os irmãos acerca de batalha espiritual, acerca de mundo espiritual. Então, nós precisamos buscar discernimento do Espírito Santo, precisamos buscar as armaduras de Deus. Então, eu quero falar para vocês acerca de mundo espiritual hoje. Quero deixar uma experiência que eu tive, a primeira vez que nós fomos usados por Deus para poder estar fazendo um trabalho de libertação. Então, vem comigo nesse vídeo em nome de Jesus Cristo. Já se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito no nosso canal, já ativa as notificações, acompanha o nosso trabalho que é feito dentro dos presídios. Quantas vidas são alcançadas, quantas vidas têm sido impactadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então acompanha o nosso canal aí em nome de Jesus, acompanha o nosso trabalho que é feito dentro dos presídios, tá bom? Que o Senhor Deus continue te guardando e te abençoando em nome de Jesus. Já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Nós sabemos, pela palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo de número 16, o versículo de número 16 vai nos dizer acerca de uma jovem que possuía em si um espírito de adivinhação. Então, quando nós vemos essa jovem, ainda que ela profetizasse, que ela falasse algo que realmente fosse verdadeiro, o que estava nela, o que estava falando através dela não era nada de Deus. Então, entenda, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é prata. Mas o que eu quero que você entenda em nome de Jesus é que nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos nos dedicar a buscarmos a presença do Senhor em oração, em consagração, em leitura das Escrituras. Quando eu comecei o meu primeiro trabalho, que Deus nos usou por misericórdia de libertação, eu estava bem nova, deixa eu ver, há uns 27 anos atrás. Foi a primeira vez que o Senhor Deus nos usou nessa área. Eu lembro que eu cheguei do serviço e eu orava todos os dias na igreja, orava na madrugada e já fazia campanhas e campanhas de oração, consagração. E eu cheguei do serviço e eu já havia sentido de Deus de ir na casa de uma irmã que estava visitando a igreja. E ela sempre ia lá. Eles chamavam ela de Pretinha, que eles chamavam essa irmã. Eu não sei o nome dela, eu conheço ela por esse nome, Pretinha, que ela chamava. E eu senti de Deus de ir na casa dela, de nós fazermos uma oração na casa dela. Então, nós fomos em outros lares, eu mais duas irmãs e mais um irmão. Nós fomos em outros lares e no final nós encerramos essa tarde de visita no lar, de evangelismo, na casa dessa irmã. E quando nós chegamos lá na casa dessa irmã, era perceptível um ambiente espiritual muito carregado, um ambiente espiritual muito pesado. Era pessoas que estavam envoltas, né, a vícios, a tudo que o adversário proporciona. Então, assim que nós chegamos lá, eu falei com os irmãos, vamos em speed de oração, nós sabemos que é um povo que está necessitando, é um povo que está oprimido, né? É um povo que está ali sendo escravo do adversário. Então, nós vamos chegar lá em oração, em vigilância e vamos orar por eles em nome de Jesus. Nós chegamos lá nesse lar e geralmente quando eu chego assim com os irmãos, geralmente nós cantamos 2, 3 hinos da harpa, 2 hinos da harpa e nós louvamos esses hinos. E assim que nós acabamos de louvar esse hino, teve uma irmã lá que louvou um outro hino. E aí foi me dada essa oportunidade. Nessa oportunidade, né, eu continuei orando pelos irmãos, orei por aquele lá, trouxe uma palavra. Eu lembro que nesse dia eu trouxe Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5. E nós sabemos o que vai nos dizer acerca do endemoniado gadareno, ou endemoniado de Gadara. E eu li essa passagem na Bíblia e trouxe uma explicação dela, eu trouxe uma narrativa sobre esse texto e foi muito direto, não foi algo assim muito delongado.
e nós observamos e a gente lá em oração. E daqui a pouco a gente fez aquela roda, eu coloquei esse casal, ela e o seu esposo, no meio da roda, e nós fomos orar ao Senhor. E na hora que nós levantamos a voz em oração, essa irmã, ela chamava Maria José, essa irmã chorava, mas ela chorava assim, copiosamente, de soluçar. E ela chorava e chorava, o marido dela do lado, e ela chorava muito. E dava glória a Deus, e dava aleluia, e dava glória a Deus, e dava aleluia. E eu ainda não tinha essa experiência ainda de libertação. E eu continuei em oração. E naquela oração ali, o Senhor Deus nos revelou uma obra de bruxaria. Uma obra de macumbaria que tinha sido feita para poder matar essa senhora. E foi muito assim, irmão, foi algo muito forte. Essa obra de bruxaria havia sido feita e ela havia sido enterrada numa bananeira, no quintal mesmo dessa senhora. E nós oramos ao Senhor e ela chorava muito, ela chorava copiosamente. E quem olhasse para ela assim, ia dar ela água, ia acolher de tanto que ela estava chorando. Eu continuei orando ao Senhor e abri a Bíblia nos Salmos de número 91. E quando eu abri a Bíblia nesses Salmos, eu comecei a orar esses salmos e estendi a mão para o céu, com a Bíblia assim, olha, estendi para o céu e orando esse salmo. E eu falei com Deus no meu espírito, falei para o Senhor assim, Senhor, o que está acontecendo aqui que nós não estamos percebendo? Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos revelar, nos mostra o que está acontecendo aqui. Então nós estávamos naquela roda, estavam três irmãs comigo, mais um irmão, nós estávamos em 4 pessoas, aquele casal no meio, e aí eu perguntei isso para Deus no meu espírito, eu não abri a boca, eu perguntei para Deus no meu pensamento. E na hora, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim, olha, ergue a tua voz ao alto e repreende o espírito do engano. Irmãos, meu Deus do céu, entenda, eu fiz o que Deus me falou, eu fiz o que o Espírito Santo de Deus me impulsionou. E na hora que eu levantei a minha voz, e eu tô assim, em nome do Senhor Jesus, espírito do engano, eu te repreendo. Essa senhora que estava chorando copiosamente, aquela coisa toda, irmãos, ela se transformou. E quando ela se transformou, ela começou a ficar... sabe quando uma pessoa tá com muita fúria, falou, e começou assim, querer me pegar de todo jeito, querer pegar os irmãos e com muita fúria e batendo assim, aqui se transformou em outra pessoa e veio para cima de mim. E nós repreendemos aquilo ali pela bondade do Senhor e pela autoridade do nome de Jesus. Então, irmãos, foi a primeira vez que eu tive uma experiência em mundo espiritual, em área espiritual. E quando nós repreendemos aquele espírito do engano saiu da vida daquela mulher. Deus nos revelou aquele trabalho de bruxaria na casa dela. Detalhe, nós fomos lá na mesma hora, cavucamos lá e achamos aquela terra de cemitério que estava enterrada ali, ainda dentro de um potinho, dentro de um saquinho, alguma coisa semelhante. E aquela mulher foi liberta para a glória de Deus, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E eu lembro quando eu saí de lá com os irmãos estavam assim, nossa, como que aconteceu isso? Por quê? Porque o Senhor Deus, ele nos dá autoridade. Só que nós precisamos ter não só a autoridade, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. Porque quem olhasse para aquela senhora, naquela ocasião, ia acolher, ia amparar, ia dar água, ia dar um lencinho, calma, não fica assim, a gente só vai orar por você, tá entendendo? Mas aquilo ali era tudo uma ação do adversário, o espírito do engano, tentando nos ludibriar e nos enganar. Mas quando nós temos a direção e quando nós temos intimidade com o Senhor e discernimento do Espírito Santo de Deus, o inimigo ele tem que cair por terra. Então, por isso que eu falo para os irmãos, por isso que eu falo para vocês buscarem discernimento do Espírito Santo de Deus. E depois eu vou contar para vocês algumas experiências assim de fazer trabalho de libertação, de cair pessoas, de todas as denominações, cair possessa, pessoas pregadoras, pessoas que estão dentro de igreja, pessoas que oram, e assim vai. Entendeu? Não só, eu falei inclusive essas pessoas, de caírem manifestados, de serem libertos para a glória de Deus. Os trabalhos dentro dos presídios também,
Eu quero deixar para os irmãos, eu vou relatar em um outro vídeo como que é os cultos dentro do presídio, como que o adversário tem agido, tem imperado nesses lugares, mas no poder do nome de Jesus ele tem que bater em retirada, tem que cair por terra e aquelas vidas têm sido libertas, tá bom? Então esse é mais um vídeo da nossa série de batalha espiritual. E essa vez, agora, esse vídeo é a primeira vez que o Senhor Deus me usou num trabalho de libertação. E eu quero confessar para os irmãos que naquele cenário, naquela ocasião, quando eu levantei a voz para o alto, levantei as mãos, levantei a minha voz, que eu repreendi o espírito do engano, vocês pensam que dentro de mim, assim, eu não sabia, assim, dentro da gente dá um receio, mas nós estamos revestidos, aí você vai saber que o Senhor Deus, aquele que te guarda, não dorme, que você está revestido pelo poder do nome de Jesus. E é nesse nome que nós estamos alinhados, que nós estamos pautados e que nós recebemos vitória, tá bom? Deus te abençoe. Deixa nos comentários se você já teve alguma experiência com o sobrenatural, com o mundo espiritual, se você já teve visões, me conta nos comentários que eu vou te responder, e eu vou responder um por um, tá bom? Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, Deus abençoe a tua vida.